E aí galera, aqui é o Henrique, psicólogo e um dos fundadores da Eureka, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre depressão. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre depressão refratária, também conhecida como depressão resistente ao tratamento. Até o fim do vídeo você vai entender o que é depressão refratária, como identificar a depressão refratária e quais são os tratamentos para esse transtorno depressivo refratário. Primeiro, o que é depressão refratária? Depressão refratária é o nome que os profissionais da saúde dão para um caso de depressão que não teve a remissão dos sintomas depois do tratamento com remédios. Ou seja, se depois de finalizar o tratamento convencional com antidepressivos, os sintomas não melhoraram, então a pessoa é diagnosticada com depressão refratária. Muita gente acha que depressão refratária é um transtorno raro, mas na verdade ele é muito mais comum do que você imagina. Afinal, 50% das pessoas que fazem o tratamento com antidepressivos não têm a remissão dos sintomas. Por isso, não se sinta sozinho se você está frustrado que o tratamento com medicamentos não melhorou totalmente a sua depressão. Como identificar a depressão refratária? O critério mais importante para dizer se alguém tem depressão refratária é que ela tenha feito o tratamento completo e que os sintomas da depressão não tenham melhorado. Se os sintomas melhoraram um pouco, mas a pessoa ainda tem os sinais de depressão suficientes para receber o diagnóstico de depressão, então a pessoa tem depressão refratária. Agora, é muito importante dizer que a depressão refratária ela é uma depressão que resiste ao tratamento com remédios. Ter depressão refratária, então, não significa que você é imune à psicoterapia ou métodos de mudança de hábitos, por exemplo. Quais são as causas da depressão refratária? Não existe apenas uma causa para a depressão refratária, mas sim vários fatores que aumentam ou diminuem a chance de você ser resistente ao tratamento. Um desses principais fatores é se você desistiu do tratamento com remédios antes de ele ter finalizado. Isso pode ter interrompido o ciclo do remédio antes que os efeitos benéficos pudessem ter aparecido. Outro fator pode ser uma dose incorreta do remédio. O seu médico ou psiquiatra podem ter receitado uma dose do remédio muito abaixo do necessário para o seu corpo criar os efeitos terapêuticos desejados. Outro fator pode ser um diagnóstico feito errado. O seu psiquiatra ou médico pode ter feito o diagnóstico de depressão, mas, na verdade, você ter o diagnóstico de bipolaridade ou de borderline ou outro que precisasse de outro medicamento. E esses são alguns dos fatores que podem aumentar a chance de você ter depressão refratária. Quais são os sintomas da depressão refratária? Bom, os sintomas da depressão refratária são os mesmos da depressão. O termo depressão refratária é só um termo utilizado pelos profissionais da saúde para indicar que aquela pessoa passou pelo tratamento, mas que os sintomas não foram embora. E como você já deve saber, os 5 sintomas principais da depressão são o humor mais deprimido na maior parte dos dias, alterações no seu sono, tanto para cima quanto para baixo, alterações no seu peso e no seu apetite, tanto para cima quanto para baixo, dificuldade de sentir prazer nas atividades diárias e uma dificuldade maior de se concentrar nas tarefas. Agora, quais são os possíveis tratamentos para o combate da depressão refratária? Primeiro de tudo, é muito recomendável que você faça psicoterapia. A sua depressão ser resistente a remédios não significa de maneira nenhuma que ela é resistente à terapia. Por isso, fazer uma terapia comportamental focada em mudança de hábitos e aumento do prazer e da produtividade da sua rotina pode ser a sua melhor opção para dar o primeiro passo para curar os sintomas da depressão. Outra opção muito importante é conversar com seu psiquiatra sobre trocar os remédios. A sua resistência a um tipo de remédio pode não ser a mesma resistência a outro tipo de remédio. É muito comum que a pessoa com depressão não se adapte aos primeiros remédios que o psiquiatra receita e precise trocar a marca ou o tipo de remédio. Um terceiro tratamento é eletroconvulsoterapia. Na eletroconvulsoterapia, você passa por um procedimento em que você recebe choques elétricos em partes específicas do seu cérebro e isso promove uma melhora de alguns sintomas da depressão. E quando você escuta a ideia de choque elétrico, talvez você imagine uma câmara de tortura em que vão prender você e fazer você tremer numa cadeira. Mas a eletroconvulsoterapia
Não é isso. Ela é um tratamento que você faz voluntariamente, que não tem dor, você recebe anestesia e tem pouquíssimos efeitos colaterais. Felizmente, a ciência já avançou muito desde a época em que se usava eletrochoque para torturar as pessoas e acalmar pessoas rebeldes. Então, a eletroconvulsoterapia é muito mais terapêutica do que isso. Por fim, também vale a pena conversar com o seu psiquiatra sobre adicionar novos remédios. Muitos pacientes percebem uma melhora grande nos sintomas da depressão quando eles mantêm o remédio que eles já estão tomando e adicionam um novo remédio de uma outra categoria. Assim, junto com o remédio antidepressivo, a pessoa pode tomar um estabilizador de humor, um benzodiazepínico ou outra categoria de remédio, e essa mudança potencializa o antidepressivo que estava resistente. Agora, quanto tempo dura para o médico descobrir que o remédio não faz efeito? O tempo que demora para um médico descobrir que o remédio não faz efeito, naturalmente depende de qual remédio é. É por isso que é tão importante você ter conversas sinceras e abertas com o seu psiquiatra. Ele é o especialista que vai dizer para você quanto tempo você deve esperar para ver os efeitos daquele remédio. Como regra geral, é possível ver se um remédio está funcionando a partir de 3 meses, mas ainda assim é essencial você conversar com o seu médico psiquiatra. É sempre preciso usar um potencializador de antidepressivo nos casos de depressão refratária? Não, nem sempre o seu médico vai receitar um potencializador de antidepressivo. Muitas vezes você manter o remédio que você está usando e adicionar psicoterapia, exercício físico, mudança de hábitos já vai ser o suficiente para desbloquear a regeneração dos sintomas. É possível que o paciente tenha alguma intolerância a um medicamento? Sim, existe uma hipótese de que alguns pacientes têm tolerância aos medicamentos mais comuns contra a depressão, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. No entanto, ainda não existe um teste laboratorial para determinar se a pessoa tem essa resistência antes de começar o tratamento. É aí que vem a sua dúvida, né? Então, o profissional testa medicamentos diferentes até encontrar o ideal? E a resposta é sim. Uma boa parte do trabalho do seu psiquiatra é encontrar, testando e errando, o medicamento que mais faz sentido para o seu corpo. Infelizmente, a gente ainda não entende perfeitamente o cérebro humano e o corpo humano. E é por isso que muito do trabalho do médico é manter você motivado e fazer vários experimentos até encontrar a combinação certa de remédios para você. E por fim, eu quero conversar com você sobre o tratamento para depressão na Eureka. Como você já sabe, a Eureka é uma clínica de psicologia que faz terapia presencial e online e está expandindo para todo o Brasil. Os terapeutas da Eureka são todos treinados no método da ativação comportamental, que é a abordagem mais moderna e científica para tratar a depressão. É por isso que eu quero te convidar agora para dar uma olhadinha no site da Eureka sobre terapia, tirar todas as suas dúvidas e marcar a sua primeira conversa para descobrir como esse método funciona. E se você gostou bastante, não esquece de curtir aqui no canto o vídeo e também de se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!